Olá! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre povos americanos. E na aula de hoje nós trataremos sobre os povos astecas e os maias. Os povos astecas, eles vieram de uma região chamada Aztlán, ao norte da América, do norte da América. E por isso que leva esse nome, Aztlán Astecas. Eles deixaram a região deles por volta do século XII em busca de terras mais férteis. Peregrinaram longos anos e em 1325, no início do século seguinte, então, eles fixaram-se à beira do lago Texcoco e fundaram ali, por meio de alianças com os povos que já habitavam aí e por meio de grandes guerras também, a cidade de Tenochtitlan. A sede do Império Azteca ficou com esse nome. As regras dos povos subordinados eram as mesmas do povo azteca. E esses subordinados eles deveriam seguir à risca as regras do povo azteca, que eram principalmente as de cultuar os deuses da guerra, de cultuar o deus da tempestade e o deus do sol. Eles precisavam pagar altos impostos por meio de penas de aves, penas raras, pedras preciosas, tecido de algodão, madeira, mantos, cacau, entre outros produtos da época. E quem se negava a pagar esses impostos eram castigados. E um dos castigos eles eram oferecidos em holocausto aos deuses dos astecas. A sociedade dos astecas era composta pela monarquia, que era uma monarquia militar teocrática. O imperador era o detentor de todo o conhecimento e saber e deveria ser obedecido em todos os aspectos. Depois do imperador vinham os nobres. Eles não poderiam beber, não poderiam ter vícios, não poderiam ter ostentação nem luxo e eles não podiam usar roupas muito bonitas, eles deveriam ser bem humildes. E se eles não seguissem, eles eram castigados. Mas eles tinham umas regalias, eles não pagavam impostos e tinha educação aos filhos deles. Depois dos nobres, vêm os comerciantes. Esses comerciantes, eles enriqueciam, eles conseguiam juntar muita riqueza com o negócio que era passado de pai para filho. Mas eles escondiam, porque se a nobreza e o imperador descobrissem, eles eram castigados. Depois dos comerciantes vêm os artesãos. Os artesãos, eles, na grande maioria, eram ouríveres, por ser uma região de muito ouro, muita prata, e eles eram joalheiros e trabalhavam com plumas. Cada corporação servia a um deus específico e também essa tradição era passada de pai para filho. Depois dos artesãos vem a classe mais humilde, que são os camponeses. Para esses restavam viver a vida inteira desta maneira. Quando se casavam, eles ganhavam um lote de terra e neste lote eles deveriam produzir entre pimenta, abóbora, milho, feijão, todas essas culturas da época e vender e viver disso. Mas eles precisavam prestar serviços ao governo. Eles faziam a manutenção das estradas, de canais, diques, eles iam para a guerra e tudo de graça. Eles não tinham retorno nenhum disso. E além de tudo isso, eles tinham uma taxa de impostos, uma carga de impostos muito alta que deveriam pagar ao imperador, para deixar tudo numa sociedade muito rica para o imperador. E o último da classe
eram os escravos que eram prisioneiros de guerra. Então, esse é na cultura asteca, dos povos americanos, os astecas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os maias. Os maias é um dos povos mais antigos que temos registro. Eles são, os primeiros registros deles são de 2500 a.C. Eles estão, os registros que eles estavam e continuam registrando sempre, é que eles são das montanhas da atual Guatemala. A civilização maia, ela pertence a 5 estados. 3 estados da Guatemala, alguns de El Salvador, Honduras e Belize. Após, eles viviam da colheita, caça e pesca. Mas após alguns anos, eles começaram a cultivar o milho, feijão, pimenta, entre outros produtos da época, como abóbora e coisas que eles conseguiam produzir mais, mas os principais eram milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau e entre outros. As cidades-estados possuíam um governo, eles não tinham imperador. Eles tinham leis e costumes próprios, mas não tinha rei, nem império, nem nada. Eles eram cidade-estado. Diferente que os incas e os astecas. Possuíam grande conhecimento em engenharia. Exemplo disso, que as construções têm enormes blocos de pedras e sem dividi-los. Então, o cálculo e a engenharia deles é muito desenvolvido, tanto que depois foi continuado, quando eles foram dominados pelos astecas, essa cultura de engenharia foi também preservada pelos astecas. Exemplo disso, que algumas pirâmides que sustentavam os centros os rituais religiosos, e outros tinham mais de 60 metros de altura, até 60 metros de altura. Então, eles tinham uma visão de construção muito desenvolvida. A sociedade dos maias era hierarquizada. Governantes, sacerdotes, comerciantes, e viviam em suntuosas mansões e palácios. Os governantes, os sacerdotes e os comerciantes. Eles viviam em torno desses centros cerimoniais e eram sustentados pelos agricultores e artesãos. Os agricultores produziam feijão, abóbora, milho, cacau, algodão, como já citei antes, entre outros, e assim também como os astecas plantavam e produziam essas culturas. Por volta do século IX, os maias abandonaram subitamente essas cidades onde viviam. Tem duas teses assim que são acreditadas e seguidas. A primeira, que deveria ser um flagelo natural, como secas prolongadas, inundações, terremotos. Devido a isso, então, foram abandonando as suas cidades. E epidemias, muitas doenças, e acabou dizimando a população. A segunda é a invasão violenta. Então, a segunda hipótese que se trata, a tese que se acredita, é que seja por tragédias provocadas pelo próprio ser humano. Então, as insurreições populares, as invasões violentas, pressão de outros povos periféricos que tivessem dominado esse povo e dizimado com todos, sendo que existem grandes cidades no meio das florestas abandonadas, que hoje são grandes pontos turísticos. Mais tarde, quando essa civilização maia que mudou-se dessas cidades, foram dominadas pelos astecas, e esses astecas incorporaram então os conhecimentos práticos dos maias em 1400, então um século depois, quando da sua dominação.
Até aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós falaremos sobre os Incas e as tribos indígenas.